Seja muito bem-vindo à live de número 5, onde toda quinta-feira eu, Cláudio Tonon, ajudo você, profissional de educação física, a como encher a sua sala de aula, como ter mais alunos e, consequentemente, ganhar muito melhor a hora-aula, né? Toda quinta-feira, às 3h35, às 3h05, 15h05, a gente tem uma live ao vivo. E essa já é a live de número 5. São 5 semanas entregando conteúdo para você ter mais alunos na sua sala de aula e com isso você ganhar muito melhor a hora-aula. Fala sério, não é esse o objetivo? A gente que vive da hora-aula, né? Normalmente o professor de educação física ganha por hora-aula, ganhar uma hora-aula 10, 8, 10, 12 vezes melhor seria muito mais interessante para nós. Mas para isso, a gente precisa encher a nossa sala de aula, que é o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é muito legal. O tema do vídeo de hoje é a importância de receber os novos alunos, a importância de receber os novos alunos na sua sala de aula, na sua academia, porque dessa forma você vai conseguir ter mais pessoas. Hoje eu estou num visual diferente aqui, eu estou na sala da Paulinha, né? Hoje eu estou gravando essa aula pela manhã e você está assistindo ela às 3h05. Então eu estou aqui na sala da Paulinha, né, tudo bonitinho aqui, organizado, totalmente diferente da minha, né, gente? Mas estamos aqui e vamos entregar um conteúdo sensacional, porque essa aula ficou muito, 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 muito boa. Mel, o tema de hoje tem tudo a ver para você ganhar melhor. Só tem um jeito da gente ganhar melhor, colocando mais aluno na sala de aula. A gente precisa colocar mais aluno na sala de aula. E para isso, a gente precisa receber melhor os nossos alunos. E aí, hum, eu começo essa aula com uma pergunta, tá bom? Para você que está me assistindo aí, seja ao vivo ou em algum momento do seu dia, da sua semana, a pergunta é: por que eu devo receber os novos alunos? Né? Tipo assim, então não, eu devo receber os novos alunos? Você deve estar pensando, você que é profissional de educação física e está assistindo isso, né? E se você é um aluno, alguma coisa assim, que pratica, faz aulas coletivas ou treina em alguma academia, manda esse vídeo para o seu professor, se inscreve no canal aqui para que você saiba toda semana o que está rolando, sai bastante coisa nova aqui. E olha, presta atenção, vamos lá. Por que você, profissional, que quer ganhar melhor a hora-aula, precisa receber os novos alunos? Vamos lá. Você deve estar pensando, então, não, mas isso não é da recepcionista? Não é a recepcionista que tem que receber os novos alunos? Aí você tem que pensar assim, é minha função receber os novos alunos? Não é a recepcionista que traz as pessoas para a minha sala de aula? Sim, sim. Mas quando você age dessa forma, a chance de você ser um professor normal é muito grande. Aqui a gente quer criar grandes professores para que você consiga sim ser melhor remunerado, ser mais reconhecido, afinal de contas, que professor de educação física não quer ser mais reconhecido e mais remunerado. Agora, vamos entender um cenário primeiro. A primeira coisa que eu vou falar para vocês hoje é sobre o aluno, né? Hoje, a primeira coisa que você tem que saber é sobre o aluno novo na academia. O que que esse aluno novo representa na academia? Vamos lá. Você tem que pensar o seguinte. Deixa eu abrir meu caderno aqui, onde está meu super roteiro. Gente, eu fiz um roteiro animal. Ah, quando você... Vamos entender o aluno novo. Quando você entende o aluno novo, você tem sim muito mais chances de você conseguir trazer esse cara para sua sala. Vamos entender ele. A primeira coisa, a hora que ele chega na academia, ele é perdido, né? Muitas vezes ele nem sabe direito o que ele quer, mas ele está ali, ele foi se matriculou, alguém falou que ele precisava se matricular, e aí ele está perdido. Ele chega lá na academia, ele não sabe nem direito como andar na academia, onde ficam os vestiários, banheiros, enfim. A recepcionista mostrou mais ou menos para ele, mas geralmente a recepcionista é uma mulher, 90% dos casos, raramente é um homem, para mostrar para ele. Né, fica a dica, gente, se você é gestor, eu colocaria uma recepcionista mulher e um homem. O homem mostra os vestiários, faz tudo para o homem, e a mulher faz tudo para a mulher. Faz sentido, né? Mas enfim, esse aluno novo ele também tem muita dúvida sobre o que fazer. Que aula fazer, como treinar, o que ele vai fazer
para que ele consiga ter o que ele espera ali dentro, né? Que às vezes nem ele mesmo sabe o que ele espera ali dentro. Ele chegou, entrou, se matriculou, passou na frente, gostou, ou um amigo falou para ele ir, ou um médico falou para ele ir, como eu disse, e aí esse cara ele também não conhece muita gente dentro da sua academia. Então ele fica, lembra que eu falei? Ele está perdido. Ele malemar conhece um lugar novo, né? Ele não sabe direito porque ele tem muita dúvida. E aí ele não conhece ninguém, aí ele fica meio acanhado. E aí ele malemar sabe, ele sabe que ele quer, ele malemar sabe o resultado que ele quer muito, mas ele espera alguma coisa. Ele espera que ele emagreça ou que ele fique mais condicionado. E aí tem uma palavrinha que resume muito esse aluno novo. E a palavrinha é medo. O aluno novo ele tem medo. Medo de fazer algumas aulas e não conseguir, medo de passar vergonha, medo de pegar pouco peso, medo de conversar com o professor meio que achar que, né, ele não, como que eu posso dizer, ele tem, que ele é fraco, que ele está muito mal condicionado, e isso ele já sabe, né, cara? Então, olha quanta coisa esse aluno novo tem. E você, profissional que está assistindo esse vídeo, tem a chance de receber esse cara. Você vai ver, ó, no final eu resumo a frase do que você vai se tornar para esse aluno se você realmente conversar com ele, sentar, discutir com ele. Você vai ver que você pode se transformar numa, assim, ó, uma coisa muito importante para esse cara. Mas vamos entender. Esse medo, gente, causa nele uma certa paralisia, causa nele uma certa aversão, causa nele um certo problema. Sabe do tipo assim, ó, putz, eu vou ou eu não vou, né, para academia? O que eu vou fazer hoje na academia? Ele fica em dúvida. E quando ele fica em dúvida, ele não vai. Ou ele chega lá e faz sempre a mesma coisa, e aí ele não tem resultado, e aí acaba que ele acaba parando de ir. E é muito comum a vida desse aluno dentro da academia durar aí entre 3 e 6 meses, que é o mais comum. Né? Por quê? Por causa disso que eu estou falando. Perdido, não sabe o que fazer direito, ele não conhece muita gente, e aí ele tem medo. E esse medo leva ele a acabar trocando para ver se ele se adapta em algum lugar. E aí, olha que engraçado, meu. Esse aluno normalmente é muito comum ele começar por onde? Pela musculação. Não é verdade? Você que está assistindo esse vídeo, é muito comum esse aluno começar pela musculação. Pô, por que que é muito comum? Primeiro, a recepcionista geralmente é muito amiga do professor da musculação. Porque ele fica ali, passa um tempo ali com ela, tal, e ela sempre leva para esse cara que ela conhece. Esse é o primeiro ponto. Gente, eu trabalho em academia faz 21 anos. E isso é comum, não é errado, tá bom? Não estou falando nada errado. Ela tá certa. O que que essa nutricionista, o que que essa recepcionista faz? Essa atendente faz? Ela pega aquele professor que ela tem mais intimidade, mais amizade e leva para o cara cuidar dele. Ela tá certa, ela não tá errada. É isso que a gente precisa mudar, nós professores, e não ficar esperando que a recepcionista faça isso. Segundo, o avaliador mudou. Muitas vezes mandou. Muitas vezes esse aluno novo passa por uma avaliação física, que via-se de passagem, na maioria das vezes ela é péssima, gente. Mas tem um podcast que aqui no canal do Universo Quiz Indoor tem um podcast com o professor Mário Pose. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, desse podcast, né? Tem um vídeo no YouTube que ele fala sobre avaliação física, o quanto essa avaliação física precisa mudar. Mas assiste o podcast, vou deixar o vídeo aqui embaixo e aí você assiste ele, tá bom? O avaliador mandou ele ir para musculação. Esse cara tem pouca habilidade, geralmente está pouco condicionado, e aí o avaliador faz o quê? Manda ele para musculação. Meu, atenção sobre isso que eu acabei de falar, porque eu vou falar mais lá na frente e você precisa entender isso. E segundo, a musculação é mais fácil. A musculação é bem mais fácil. Né? O cara, ele põe o cara sentado no equipamento, manda ele estender a perna, manda ele empurrar, manda ele puxar, enfim. Os equipamentos hoje são cada vez mais modernos, que mantêm você apoiado na cadeira o tempo todo. Isso faz com que você treine com uma eficiência melhor. Faz sentido, né? E se ele quer emagrecer, né, gente? Adivinha para onde ele vai?
para a esteira. Ele vai para a esteira e, ó, fala sério, é chato e acaba estimulando ele a sair da academia. Faz sentido, né? Faz sentido esse cara. Vê se você que está vendo agora esse vídeo, desenha na sua cabeça o que eu acabei de dizer. Ele chega morrendo de medo, ele não sabe o que fazer, ele não sabe, ele não conhece muita gente, ele está perdido dentro da academia por causa do local. E aí, para onde ele vai? Para musculação, porque ou a recepcionista, ou o avaliador, ou alguém, né? Ou é mais porque é mais fácil e lógico. Você olha lá, geralmente as esteiras estão cheias de pessoas que precisam ali, entre aspas, perder peso, porque o professor da musculação fala, ó, você precisa fazer aí 10, 15 minutos de aeróbio e depois os exercícios aqui. Isso é muito comum, né? Agora pensa, gente. E se você, profissional de educação física, professor da academia, professor de aulas coletivas, professor da sala de bike, for conversar com ele? E não com o intuito de um personal trainer, pelo contrário. Para você ganhar melhor a sua hora aula de ginástica ou de sala de bike, você precisa ter mais aluno na sala de aula, certo? Agora pensa, imagina se você for conversar com ele. Eu vou listar para vocês aqui 5 tópicos. Eu vou até ler os 5 tópicos para você. Primeiro, vai falar com ele sobre as possíveis aulas diferentes que ele pode fazer. Cara, porque esse cara pode fazer qualquer aula dentro da academia. Com um bom profissional dando aula, ele pode fazer qualquer aula. Segundo, você pode passar segurança para ele. Você vai passar para ele a segurança de que ele pode fazer qualquer uma dessas aulas e ele vai conseguir. Terceiro, você pode tirar dúvidas dele sobre as aulas, sobre os treinos. Você pode simplesmente chegar lá e tirar uma dúvida dele, tirar ou né, explicar o que é a aula direitinho. E às vezes ele tem dúvida, ele olhou, passou na parede, ele viu na janela a aula rolando, ele vira para você e fala assim: Tonão, tudo bem? Você se apresenta, claro. Ele vira para você, vira para ele e fala assim: tá vendo aquela aula? Ele falou: eu vi aquela aula, ela é difícil? Você vai explicar: não, é uma aula assim, assim, assado. Então, explicou as diferentes aulas, segurança para ele, passou segurança, sabe, na conversa, explicou, tirou dúvidas sobre os treinos, sobre as aulas, sobre o que ele pode fazer, sabe um pouco mais sobre o seu primeiro objetivo, porque geralmente o cara entra com o primeiro objetivo. Ele fala, ou eu quero emagrecer, ou eu preciso cuidar da minha saúde, ou não sei o que. Esse é o primeiro objetivo. Porque com o passar do tempo, ele vai mudar esse objetivo. Às vezes ele está numa fase que ele quer ficar mais magro, ou ele vai fazer uma viagem, ou ele vai fazer uma prova, o médico pediu, enfim, o primeiro objetivo. Saiba o primeiro objetivo dele. E segundo, saber mais dessa pessoa. Saber mais dele. Se ele tem cachorro, o que ele gosta de fazer, por que ele está ali, por que ele escolheu aquela academia. Vai trocando ideia, sabe? Tipo, gente, eu fiz muito isso na academia. Muito, 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 muito. Pô, eu vi o cara na esteira, eu parava do lado da esteira e ficava conversando com ele. Aí, de repente, esse cara é meu amigo, ele ia treinar no meu horário na musculação, né? Na época eu dava musculação. Aí, quando eu comecei a dar ginástica, eu ficava um tempo na musculação, entre uma aula e outra, eu ficava dando aula, eu ficava lá embaixo, eu ia, conversava com o cara na esteira, geralmente as esteiras, elas ficam viradas para algum lugar, né? Hoje tem que tomar cuidado com as TV, né, meu? Porque às vezes o cara fica assistindo TV. E aí, eu ficava batendo papo, eu ia lá, perguntava o objetivo dele, por quê? Quando você começa a conversar com esse cara, ele começa a se relacionar com você. E isso aumenta muito as chances dele querer fazer sua aula ou de fazer uma aula coletiva. E agora a pergunta: se você faz tudo isso que eu te falei agora, esses 5 pontos, fala sobre as aulas diferentes, pergunta, traz segurança para ele, explica, tira dúvidas sobre os treinos, você sabe qual é o primeiro objetivo dele, você procura saber. E aí, por último, você começa a conhecer mais ele, de quem ele vai fazer aula? A sua ou do seu amigo? Porque ter uma hora aula que vale R$ 500, gente, não é só você virar e ir lá dar aula bem. Eu dou aula bem. Meu, para. Ainda vai ter muito vídeo aqui falando sobre o que é dar aula bem, tá bom? Mas, por enquanto, pense assim, você precisa ter gente na sua sala. Não importa quão bem você dá aula. Você precisa ter gente. E ter gente na sua sala de aula é você pegar
e cuidar dessa pessoa, conhecer mais essa pessoa. Ok. E aí pensa assim, ó, se você fizer isso que eu falei, se você deixar ele ao relento ali, meio para sorte, junto com a recepcionista, vai acontecer isso, ele vai para a musculação, certeza absoluta. A não ser que um amigo arraste ele para o braço para aula. E às vezes, mesmo assim, a recepcionista insiste ele para a musculação. Ou o avaliador, que é muito comum. E agora, eu separei para vocês que estão assistindo esse vídeo 7 ações para vocês fazerem, né, para que você possa receber melhor essas pessoas dentro da sua academia, na sua academia, e com isso encher a sua sala. E se você encher sua sala, quanto mais pessoas tiver na sua sala, maior vai ser a chance de você receber uma hora aula até 10 vezes maior, ou 10 vezes maior do que você recebe normalmente. Se você recebe R$ 50, receber R$ 500 essa hora aula, quem sabe? Mas presta atenção agora que eu vou dar 7 pontos, 7 coisas, 7 ações para você ter mais alunos, receber esse aluno novo e ter mais aluno na sua sala. Com isso, ter a chance de ganhar melhor. A primeira ação que você precisa fazer, né? Mas, ó, vamos fazer o seguinte, antes de eu falar da primeira ação, se inscreve no canal, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, porque só assim você vai começar a receber esses conteúdos, esse tipo de conteúdo toda semana. Lembrando que essa live ela fica no canal só 10 dias. Depois ela sai daqui. Então, se eu fosse você, assistia, mandava para o seu amigo logo assistir, que é profissional. E ó, essas 7 ações só vão funcionar se você fizer as 7. Se você fizer uma ou outra, não vai ser tão potencial. As 7 são como uma bomba atômica. Sabe quando explode e pega tudo ao redor? As 7 são assim. Se você fizer uma, vai ser tipo um estalinho de salão. Vai só fazer um barulhinho. Não. Façam as 7 ações que eu vou dizer agora. E a primeira superação é: seja amigo da recepcionista ou da vendedora da academia. Cara, o poder de ser amigo da recepcionista ou da pessoa que faz a venda ali na frente é fundamental. Esse poder, quando você é amigo dela, a chance de você ter mais aluno na sua sala é gigante. Muitos professores esquecem disso. E como que você faz isso? Primeiro, chama ela para sua aula. Fala assim: oi, Paulinha, tudo bem? Ó, eu vi que você está trabalhando aqui na recepção, você é nova, ou se não, se você fala, eu sou novo na academia, eu acabei de chegar na academia, eu vi que você trabalha na recepção, você não quer fazer minha aula? Convida ela para fazer sua aula. Porque a hora que ela fizer a sua aula, você vai cuidar tão bem dela, assim como você cuida de todo mundo, né? Afinal, um bom profissional cuida bem de todos os seus alunos dentro da sala de aula, que a hora que você cuidar tão bem dela, ela vai começar a indicar a sua aula. Eu tenho certeza, eu já fiz isso também. Explica sobre a sua aula para ela. Pega lá, vamos supor, se dá aula de bike, se dá aula na sala de bike, vai lá, chama ela, explica, ó, eu dou uma aula de bike, que ela é assim, assim, assado, ela simula terrenos de ciclismo, ela faz com que você melhore seu condicionamento, sua perna fica mais bonita. Em algumas, quando você vai ficando melhor, eu vou dando dicas sobre o ciclo do pedal, e isso vai fazer com que você melhore o trabalho muscular. Pô, ó, olha a minha perna, tá vendo? Ó, minha perna, eu só pedalo, eu não faço outro tipo de coisa, porque geralmente quem só pedala tem uma perna mais forte. Então, explica para ela sobre a sua aula. Então, ser amigo da recepcionista ou da vendedora, chamando ela para sua aula, explicando sua aula para ela, vai te ajudar a ter mais aluno na sala. Terceira coisa, seja educado. Meu. Toda vez que você chegar na academia, cumprimenta ela, chama ela pelo nome. Eu não sou muito de dar abraço e beijo, eu não sou desse tipo de coisa, mas eu sempre tratei super bem as recepcionistas. Isso eu aprendi, gente, com o meu treinador de vôlei em 1995. Para quem não sabe, eu fui jogador de vôlei. Em 1995, eu aprendi com o meu treinador, Clóvis Granado, que para mim ele foi o cara que mudou minha vida, porque ele me ensinou a tratar todo mundo muito bem. Eu vou até mandar esse vídeo para ele assistir, para ele ouvir isso. Ele é a Dona Mônica. Ele me ensinou que a gente tem que tratar todo mundo super bem. E a recepcionista da academia, ela merece o mesmo tratamento, porque ela tá lá, é um trabalho, do mesmo jeito que o seu. Então, seja educado, cara. Seja educado. Trata ela bem. E, se possível, agrada sempre ela. Você tem que agradar todo mundo. Você tem que agradar a faxineira,
Desde a faxineira até o dono da academia, você tem que agradar. Os professores, se você for amigo de todo mundo, a chance de você ter sua sala cheia é muito grande. Eu falhei muitas vezes nisso. A gente não acerta toda vez. E para chegar aqui e falar isso para vocês, eu também errei, né? Eu já tive problema com um professor na academia. Isso só causa problema para você, para o professor, para o aluno. E aí, né, normalmente estoura para o lado do professor. Então, gente, seja educado, agrade ela se possível, de um jeito super cordial, sabe? Eu não estou falando aqui, toma cuidado com a forma que você fala, eu não tô para não ter risco, né? A ideia é você agradar as pessoas. Sabe aquela história assim, ó, pô, trouxe um bombom para você, pega um café, lembra que você viu alguma coisa que ela gosta, porque você já ficou amigo dela, você vai lá, leva para ela, super cordial. Ser amigo da recepcionista é a primeira ação para você começar a encher sua sala de aula para receber o novo aluno, tá bom? Ó, nós estamos falando de 7 ações para você encher a sua sala de aula e, lógico, para você receber esse aluno novo. O aluno novo entrou na academia, ele vai para sua aula. A primeira ação, seja amigo da recepcionista. Segundo, tenha um bom relacionamento com o avaliador da academia. Geralmente, né, a maioria das academias tem uma pessoa que é responsável pelas avaliações físicas da academia. Ela é responsável por ir lá, tirar as medidas do aluno, enfim. Assiste o vídeo que eu vou deixar na descrição, porque, meu, eu vou tentar deixar ele em algum lugar aqui também para você clicar e assistir depois, por quê? Você vai entender um pouco melhor como melhorar essa avaliação física. Mas tenha um bom relacionamento com esse avaliador. Primeiro, ele também precisa saber da sua aula. O avaliador, às vezes, gente, normalmente é o professor da musculação. Normalmente, é um cara que gosta mais de treino da musculação e tal, ele gosta de fazer avaliação. Só que ele não sabe de todas as aulas. Assim como eu, Cláudio Tonon, não sei tudo de musculação. Pelo contrário, eu sei o básico. Nem quero saber, porque isso é o trabalho do cara da musculação. O meu trabalho é dar aula na sala de bike e algumas aulas de sala de ginástica. Agora, se você vai lá, explica para ele, explica os pontos básicos da aula, explica os benefícios da aula, explica quem pode fazer sua aula. Quando você deixa isso claro para o avaliador, a chance dele indicar sua aula é muito maior. E aí você, mais uma vez, tem a chance de pegar esse aluno novo, cuidar dele, lembra dos 5 pontinhos que eu falei lá? E ó, prepara que vai vir mais coisa. Eu estou falando assim, ó, de você, quando você é amigo da recepcionista, você vai lá, conversa com ela indica você para o aluno novo para você. Né? Ela fala para o aluno novo ir na sua aula. Quando você tem um bom relacionamento com o avaliador, explica esses pontos para ele, os pontos básicos, os benefícios e quem pode fazer sua aula, é outra super oportunidade desse aluno novo vir parar na sua aula. Calma que ainda nós vamos melhorar isso. Terceira superação. Saiba quem são os alunos novos. Você precisa saber, né? Eu sempre perguntava para a recepcionista, tipo, eu vi uma pessoa diferente na academia, eu perguntava, é aluno novo? Como que é o nome dele? Né? E às vezes eu passava, eu não via, e eu perguntava, tem algum aluno novo? Entrou alguém? Né? Alguém vai fazer minha aula hoje diferente? Né? Tem alguma experimental para minha aula? Né? Então, olha que demais, olha que demais. Se você é amigo da recepcionista, lembra que eu falei, né? É a primeira ação, e ter um bom relacionamento com o avaliador, você pode perguntar para os dois, tem algum aluno novo? Se você vê alguém novo na academia, eu não ia perguntar para a pessoa, eu ia perguntar para a recepcionista. Ó, tudo bem, Paulinha? Ó, é nova aquela pessoa? Aquela moça é nova? Aquele aluno é novo? Né? O que que ele quer, né? Por que que ele entrou? Que quando você faz isso, meu, você vai para o quarto ponto, que é ande pela academia e identifique os novos. Né? Olha só, você sabe quem são os novos. Você sabe quem entrou gente nova. Em algumas academias entra muita gente. Nessas academias que entra muita gente, setorize. Pegue por blocos. Pega lá, fala assim, ó, me dá uns 4, 5 nomes, como eles são, e sai procurar eles. Identifica esses alunos novos. Por quê? Uma vez que você procura, que você identifica ele, você vai procurar para poder aplicar aqueles que eu falei antes, lembra aquelas 5 coisinhas? É,
conversar, saber mais, explicar sobre a sua aula, explicar sobre o treino, enfim, fazer várias coisas que vão ajudar ele a ficar mais tranquilo, a tirar aquele medo inicial dele. Olha só. E os próximos 3 passos, nós estamos no passo, na quarta ação, que é andar pela academia e identificar quem são os novos. Quando você identifica quem são eles e acha eles, os próximos 3 passos, as próximas 3 ações vão levar esse cara a fazer sua aula. Eu tenho certeza absoluta, porque eu já fiz isso e funciona. Tá bom? Então, ó, amigo da recepcionista, bom relacionamento com o avaliador, saiba quem são os novos e se tem aluno novo. Quarto, anda pela academia e identifica quem são eles, porque a quinta ação é converse com os alunos novos. Converse com os alunos novos. Converse com ele. Primeiro vai lá, chega lá e se apresenta. Afinal de contas, você é o professor, você é um instrutor, você é o cara da academia ali para você explicar e se apresente. Né? Tem um roteiro pronto disso, sabe? Tem um roteiro escrito assim, tudo bem? Oi, meu nome é Cláudio Tonon, eu sou instrutor de sala de bike, né? Eu dou aula de RPM, eu dou aula de sprint, eu dou aula de trip, eu dou aula de Ride for Life, eu dou aula... Explica qual é a sua aula, né? Spinning, Spiv, sei lá o que você dá aula. Falo, tudo bem? Eu sou instrutor da academia, eu vi que você é aluno novo, né? Seja bem-vindo à academia. Dê as boas-vindas a esse aluno. Vai lá, faz tudo que eu já falei no começo. Vamos revisar? Ó, vou revisar com vocês. Fala sobre as aulas diferentes, passa segurança para ele, tira dúvidas dele, saiba qual é o primeiro objetivo dele na academia e procure saber mais dessa pessoa. Volta para cá. Quando você faz tudo isso, ele começa a ficar mais à vontade em fazer sua aula. Por isso que é tão importante você receber os alunos novos. Tão importante, gente. Ó, se apresente, dê as boas-vindas, pergunte sobre ele seus objetivos, que são essas 5 coisas que eu disse, e claro, ajuda ele com a academia. Pergunta para ele assim, ó, e aí, você já sabe, já está bem situado na academia, você precisa de alguma ajuda, né? Sabe onde é o vestiário, conhece já a academia, sabe onde é a sala de aula, está precisando de alguma coisa, cara? Porque se você precisar de alguma coisa, conta comigo. Se precisar que eu te ajude com alguma coisa, se precisar ir para uma aula, quiser conhecer um professor, eu estou aqui para te ajudar. Aí você fala, pô, não, mas eu não ganho para isso. Você não ganha. Mas eu aposto que esse cara vai começar a pensar assim, ó, será que eu não devia ir para a aula dele? Porque a sexta ação que você vai fazer é convidar esse aluno novo para a sua aula. Olha que legal, gente. Olha que legal. Vamos recapitular. Você é amigo da recepcionista, ela falou de você para o aluno, tal, indicou sua aula, tal, mas o aluno ainda está inseguro, ele tem medo, lembra? Ele é novo, ele tem medo. Ele foi fazer a avaliação, o avaliador também comentou de você, porque você tem um bom relacionamento com o avaliador, você explicou para ele como que você deve, como que é a sua aula, né, as básicas. Eu vou gravar uma aula sobre o que você tem que falar sobre a sua aula para as pessoas, tá bom? Depois, você ficou sabendo que existe um aluno novo, porque além da pessoa falar para você, você foi perguntar para ela. Olha que legal. Aí você foi andar pela academia, identificou quem são os alunos novos, sabe? Tipo, você viu que tem alunos novos, você foi lá e identificou. Feito isso, você foi conversar com eles, se apresentou, deu as boas-vindas. Olha o potencial de tudo isso. A recepcionista falou, o avaliador falou, você ficou sabendo que tem, você andou pela academia, identificou quem são e você foi lá, se apresentou, deu as boas-vindas e fez todo aquele roteirinho lá com ele e, claro, chegou a sexta ação, que é convidar ele para sua aula. Você acha que depois desses 5 aqui, mais esse sexto, qual é a chance dele fazer sua aula? Gigante, né? Aí, olha só. Primeira coisa, sabendo os objetivos dele, convida ele para sua aula. Mas saiba os objetivos dele primeiro. Porque senão você vai lá, você vai querer só falar da sua aula. Não, saiba os objetivos dele. Quando você sabe os objetivos dele,
você vai pegar e vai levar ele para a aula e vai usar esses objetivos na sua aula. Então, por exemplo, se o cara fala que quer perder peso, a minha aula de bike é excelente para isso. Concorda? Ahn, mas, pô, a aula de body pump também é. A aula de body balance também é. Porque a gente sabe que hoje a alimentação, vou fazer o pitch da minha esposa aqui. Saber qual é seu perfil de caractere, seu perfil comportamental e o treino vai fazer com que você emagreça. Se você não sabe o que é os perfis comportamentais, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo da minha esposa que explica certinho os perfis comportamentais, tá bom? Olha só, qualquer aula vai ajudar ele a emagrecer, desde que ele queira voltar. Lógico que a gente sabe que algumas gastam mais calorias que outras, enfim. Mas, sabendo o objetivo dele, você vai falar sobre o objetivo dele. Ó, minha aula de bike ajuda você a emagrecer. Pô, legal, né? Aí, a hora que você convida ele, ele pode virar para você e falar assim: pô, não, mas eu não sei se eu consigo fazer aula de bike. Aí você vai explicar tudo para ele como fazer a aula. Como fazer a aula? Você vai falar que a aula você vai ser simples, você vai falar que a aula é simples, você vai explicar de forma simples para ele. Não, ó, fica tranquilo. Você pode vir para minha aula, que a aula é simples de fazer. O pedalar não é difícil, não tem problema. Se você quiser chegar um pouco antes, eu te ajudo. Você vai mostrar para ele que pode ser fácil, falando que tem opções, que ele não precisa acompanhar 100%, que ele não precisa ficar o tempo todo na aula. E melhor ainda, você vai falar isso sempre de uma forma alegre, de uma forma divertida. Para quê? Para que ele realmente queira fazer a sua aula. E uma vez que você passou pelos 5 primeiros passos, deu as boas-vindas, conversou com ele. A hora que você convida ele para a sua aula, pergunta o Instagram dele. Essa é uma dica bônus, gente. Pergunta o Instagram dele. E aí, no dia da aula, você marca ele no seu Instagram, no seu Stories, claro. Marca ele no seu Stories, falando: gente, hoje na aula vai ser super legal. Vou dar uma aula assim, assim, assado. E marca ele. Deixa pequenininho, não deixa. Quando eu marco as pessoas, você pode ver nos meus stories depois. Quando eu marco as pessoas, eu minimizo o máximo o meu stories para que a pessoa ela saiba que ela foi marcada, mas ninguém veja que ela foi marcada, tá bom? Então, marca ele, pede para ele o Instagram dele, marca ele no seu stories. Cara, eu aposto que esse cara vai estar lá na sua sala. Eu aposto, mano. Se depois dessas seis ações ele não tiver na sua sala, é porque em alguma dessas falhou. Eu tenho certeza. Se você fizer essas 6 ações que eu acabei de dizer, e se você não lembra quais são, volta lá, volta o vídeo um pouquinho e assiste, eu tenho certeza absoluta que esse aluno vai estar na sua aula. E aí nós vamos para a 7ª e mais poderosa ação para manter esse aluno na sua sala. Que isso aqui foi para trazer ele, você recebeu ele super bem. Ele veio para a sua aula, você convidou, marcou ele nos stories, aí o que você vai fazer? Receber ele na aula e dar autonomia para ele na sua aula. Essa parte é fundamental, gente. A partir do momento que você chegou lá, você espera ele na aula, tá? Você chega antes que ele na aula, claro, né? Fala para ele assim, ó, é o seguinte, você convidou ele e tal, você falou, ó, minha aula é 7h15 da noite, 7 horas eu já vou estar na sala. 7 horas eu vou estar na sala. Se você quiser chegar às 7 horas, o Rafael, se você quiser estar lá na sala às 7 horas, eu vou estar te esperando. Eu te ajudo a regular a bike, eu te explico melhor, eu te mostro algumas posições rapidinho lá, e eu te vejo às 7 na sala. 7 horas você está lá esperando ele. A hora que ele chega, você ajuda ele, tá bom? E aí você deixa ele à vontade, você dá para ele autonomia. Quando você dá autonomia para o seu aluno, você fala para ele que ele pode fazer o tempo que ele quiser da aula. Se ele quiser fazer uma música e sair, 2 músicas e sair. Gente, talvez vocês estejam assistindo esse vídeo e falem assim, nossa, o Tonon nunca foi assim. Não, eu não era assim no começo, porque a gente não tinha conhecimento de algumas coisas. Aí, com o tempo, a gente descobriu que era importante o aluno estar lá, que é importante para ele ser prazeroso, para que ele queira voltar. E aí a gente dá uma evoluída nisso, né? Eu também dei uma evoluída nisso.
E aí, ó, você deixa ele fazer o quanto ele quiser da aula. Você deixa. Ele é novo. Lembra? Ele tem medo. Ele está meio perdido ainda. Você, com os 6 primeiros passos, deixou ele muito mais à vontade. Você começou a se tornar uma pessoa mais importante para ele. Ele já não conhece ninguém. Ele conhece você. E aí, como ele conhece você, ele quer estar perto. Então, deixa ele fazer o tempo que ele quiser da aula. Dar autonomia para ele, deixar ele à vontade, é ele fazer o tempo que ele quiser. Se ele precisar sair, ele pode sair da aula, não tem problema. Né? Depois eu vou gravar um vídeo também mostrando para vocês como acolher esse aluno novo, onde que se você coloca ele na sua sala. E por último, deixa ele fazer o que ele quiser. Então, não, mas ele vai fazer o que ele quiser, tal. Não, calma. Fazer o que quiser, gente, não é fazer bagunça. É assim, ó. Eu vou pegar o exemplo da aula de bike. Se você fica muito em pé numa aula, quem está começando não consegue. Às vezes a gente fica 30 segundos, 1 minuto em pé. O aluno não consegue. O que você fala? Você fala para ele assim, ó, é o seguinte, isso tudo antes da aula, tá bom? Não é durante. Antes da aula, você vira para ele e fala assim, ó, Rafael, você está começando a fazer aula, cara? Como eu te disse, a aula é simples, tá? Você pode fazer o tempo que você quiser, você pode sair se precisar, né? Talvez o banco comece a te incomodar, você pode sair, tá bom? Hoje você vai fazer só meia hora de aula, porque quem fica muito tempo sentado no banco, é legal que ele faça um pouco menos no começo. E aí, olha que legal. Se você perceber que a hora que a gente fica em pé, você não consegue acompanhar a velocidade, não tem problema, fica na sua velocidade. Terceiro, se você vê que você precisa sentar porque sua frequência sobe muito, porque é comum a frequência subir muito quando você fica em pé, não tem problema também. Cara, a hora que você fala isso pro cara, ele já, pira. Ele já começa a ficar, o quê? Ele percebe que ele tem autonomia, ele fica mais à vontade. E ele ficando mais à vontade, ele quer voltar. Ele quer voltar para a aula, com certeza. E isso motiva ele, ver que é possível ele fazer a aula. E ser possível para ele é a parte mais importante. Lembra? Medo, não conhece ninguém, está perdido, ele malemar sabe por que ele está ali. E isso, todos esses 6 passos e esse 7º passo, dá para ele, cara, algo que ele precisa, que é ter um amigo que quer conversar com você, né? Ter uma pessoa que oriente ele, é ele ir para a aula e saber que ele vai conseguir fazer e que se ele não conseguir, ele pode sair para ficar tudo certo. E aí, para fechar com chave de ouro, ele faz a aula, se ele sai antes ou não, você fala pouco o nome desse cara, tá bom? Durante a aula, deixa ele à vontade, não fica chamando a atenção dele o tempo todo. Eu cometi muitas vezes esse erro, gente. O aluno novo, eu ficava corrigindo ele o tempo todo, ele não voltava mais. Então, fica a dica. Não fica pegando no pé do seu aluno novo. Tá? Por mais que ele faça errado, segure errado, eu era muito chato com isso, gente. Quem me conhece, quem está assistindo esse vídeo me conhece, sabe. Eu era muito chato com isso. Mas o que eu fiz? Eu mudei isso. E isso melhorou muito a quantidade de alunos que eu tinha. E aí, ó, essa é, assim, ó, a coroação, e é um bônus, tá bom? Não é uma ação. Você é obrigado a fazer o que eu vou falar agora? Não. Mas se você fizer, você vai, com certeza, esse cara vai voltar para sua sala. E hoje, gente, quando eu comecei a dar aula, isso não era possível. Mas hoje, você pode mandar uma mensagem para esse cara via Instagram. De repente, se você já ficou mais amigo dele, se você pegou o WhatsApp dele, se ele está no grupo da academia, né? Às vezes, manda uma mensagem de agradecimento só para ele, tá? Você não precisa falar nos seus stories, tal, não. Manda um direct para ele, manda um direct para ele ou manda uma mensagem para ele no, no, no WhatsApp ou em Facebook ou em algum lugar. E olha só, se ele postou que ele fez a aula, comenta no story dele e, pô, né, fala para ele marcar você sempre que ele falar que fez a aula. E aí você vai lá e manda uma mensagem e agradece por ele ter ido fazer sua aula. Quando você agradecer ele por ele ter ido fazer sua aula, meu, esse cara, ele vai ficar assim, ó, encantado. E aí a frase que resume essas 7 ações
Se você fizer essas 7 ações do jeito que eu estou falando, a chance de você ter esse aluno novo e mais alunos na sua sala é muito grande. Sabe por quê? Porque você vai se tornar um super-herói para esse aluno. Você vai se tornar a pessoa que cuida dele, a pessoa que se preocupa com ele. Sabe a história do super-homem? Né? O Batman ele já não é um cara que se preocupa muito com as pessoas. Ele é, mas ninguém compreende ele. Mas o super-homem é aquele cara que todo mundo quer ter perto. Né? Você vai se tornar esse super professor para ele, esse super-herói. E com o passar do tempo, isso só vai aumentar. Ele vai querer voltar para sua aula, ele vai ficar muito feliz, ele vai trazer mais pessoas para sua aula e ele vai falar bem de você. E se essas 4 coisas acontecerem, a chance da sua aula estar cada dia mais cheia, a chance de você ter cada dia mais alunos na sua aula, a chance de você ter cada vez mais valor e conseguir ganhar uma hora aula muito melhor, ela aumenta muito. E aí você deve estar pensando agora assim, ó, pô, Tonão, mas isso dá muito trabalho. Exato, gente. Mas pior do que fazer tudo isso é ganhar pouco. Você gosta de ganhar pouco? Eu tenho quase certeza que não. Eu tenho quase certeza que você que está assistindo esse vídeo agora não está feliz com a sua hora aula. Se você ganhar R$ 50 para dar uma aula de bike, uma aula de ginástica, alguma coisa assim, eu tenho certeza que você não está feliz com isso. Quantas aulas tem que dar para ganhar, sei lá, 2.000, R$ 3.000 por mês? Agora imagina você ganhar uma hora aula 10 vezes melhor. E aí, se você faz tudo isso que eu estou falando, a chance aumenta muito. E uma coisa que às vezes incomoda muito o professor é a falta de tempo para fazer tudo isso, né, cara? E eu entendo vocês, a vida está uma correria, a gente tem que dar um monte de aula, isso é muito ruim, né? A gente acaba pecando por causa disso, pela quantidade de aula que a gente tem que dar, pela quantidade de coisas que a gente tem que fazer. Mas acredita, meu, se você fizer isso, se você se organizar para fazer isso, 1, 2, 3 vezes por semana, começa com uma vez por semana. Você vai conseguir fazer isso todos os dias? Não. Mas começa com uma vez por semana. Pega seu mês, essa é a dica do ó, vamos lá, hein, ó. Falta tempo para a gente fazer tudo isso. Falta. Eu entendo vocês. Eu também teve época de eu dar aula em várias academias, isso pode estar acontecendo com você. Dar aula em academias espalhadas pela cidade, às vezes em outra cidade. Mas imagina o seguinte, pega seu mês. Geralmente o mês tem 4 ou 5 semanas. A última semana às vezes tem um dia só, tal, né? Pega seu mês e cada dia, cada semana você faz essas 6 ações em um dia da semana. Então, por exemplo, na semana 1, toda segunda você faz isso. Na semana 2, toda terça você faz isso. Na semana 3, toda quarta. Na semana 4, toda quinta. E na semana 5 ali, né? Toda sexta. Na sexta-feira. Então, olha que legal, gente. Você organiza seu mês para uma vez por semana fazer essas 5 ações. Conversar mais com a recepcionista, trocar uma ideia com o avaliador, saber quem são os alunos novos, andar pela academia identificando os alunos novos, conversar com os alunos novos, convidar eles para a sua aula e, por último, receber eles antes da sua aula e explicar, dar essa autonomia para eles. Isso vai fazer com que você tenha mais alunos. Isso vai fazer com que você seja o super-herói do seu aluno. E ó, se eu pudesse, assim, se eu pudesse hoje ser um coordenador, alguma coisa assim de uma academia, eu instruiria meus professores a fazer isso. Eu daria total autonomia para eles fazerem isso, porque isso vai com certeza aumentar o número de alunos da sua aula e, consequentemente, da sua academia. Ser um professor desse, gente, é ser um professor diferenciado. Esse professor vai ser muito bem reconhecido, porque sabe o super-herói que você vai se tornar? Lembra? Ele vai voltar para sua aula, ele vai ficar mais feliz, ele vai trazer mais pessoas para sua aula e ele vai falar bem de você. Isso é reconhecimento para muita gente. Além do que, se essas 4 coisas acontecerem, a chance de você ganhar melhor, que é a quinta coisa, né? Porque não acho que você vai ganhar melhor sem ser isso aqui, não, viu, gente? Porque não vai. Você precisa primeiro fazer essas 4 coisas para depois ganhar melhor. Até 10 vezes mais. E, meu, acredita, quanto mais você fizer isso, mais alunos você vai ter, mais pessoas falando bem de você, mais pessoas vão querer voltar para sua aula. E isso vai fazer com que você tenha cada dia mais alunos e ganhe cada vez melhor. E ó, para fechar, eu vou fazer um pedido.
Compartilhe esse vídeo com mais professores como você. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que querem, que você gosta, que você quer que essas pessoas ganhem bem. Assim como você vai ganhar bem. E se inscreve no canal. Ativa as notificações, porque toda segunda-feira tem um podcast. Toda quinta-feira tem uma live. Essa é a live de número 5. E escreve aí, eu vou estar aqui toda quinta-feira. Hoje ela está gravada, não é ao vivo, porque, como eu te falei, tem coisa boa vindo por aí. Mas toda quinta-feira uma live às 15h05. E vai ter mais coisa ainda no canal. Eu estou preparando muito conteúdo legal, né, para que você, professor de aula coletiva, você, professor de sala de bike, ganhe R$ 500 a hora-aula. Seja um grande professor. E o grande objetivo desse vídeo é ajudar você a ter, toda quinta-feira, é ajudar você a ter mais alunos na sua sala. A gente se vê na próxima quinta, às 15h05, aqui, nas lives onde eu ajudo você a ter mais alunos na sala de aula. Grande abraço, tchau, gente, até!